noite. Boa noite, pessoal. Vou deixar uma musiquinha para a gente ir se reunindo, esperar um minutinho, o pessoal chegando. Oi, Hélio, oi, Rose. Aos pouquinhos nós vamos nos reunindo, enquanto isso vamos sintonizando os nossos pensamentos, né, com o estímulo da música. Acalmando os nossos coraçõezinhos. Boa noite, Mayra. Todos bem-vindos. Vou esperar alguns minutinhos, tá, pessoal? Enquanto isso, se alguém quiser ir já povoando os pensamentos, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 4, Causas Atuais das Aflições. Bom, podem abrir o Evangelho se quiserem, tá acompanhando o nosso raciocínio, tá bom? Boa noite. A iluminação tá boa, pessoal? Então, mexer um pouquinho na tela aqui, ver se melhora. Boa noite, Márcio, Fefe. Bem-vindos todos. Rose, bem-vinda. Gostoso, né? Ainda bem que a gente tem essas ferramentas para estarmos juntos, né? Apesar das contingências, estamos juntos. Que bom. Oi, Ana, bem-vinda. Bem-vindos. Boa noite, Natália. Bem-vinda. Obrigada, Hélio, pelo retorno. Paula, bem-vinda, Paula. O pessoal tá chegando, né? Eu vou esperar só mais um minutinho e nós vamos começar a nossa prece, tá bom, pessoal? Para deixar o pessoal ir se achegando, chegando na salinha, né? Fábio, Estela. Graça, minha amiga. Boa noite, Simone. Saudades. Silvia. Oh, meu Deus, quanta gente linda. Silmara, bem-vinda. Em nome da USE, nós agradecemos a oportunidade, né, de estarmos juntos. Em nome de toda a direção, é uma honra estar com vocês. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial para começarmos os trabalhos desta noite, ok? Peço que vocês me acompanhem, vamos unir os nossos pensamentos, nos desligando de todas as dificuldades que hoje ainda pesam sobre nossos corações. Pensando em Jesus e na sua simplicidade, estendendo as mãos para todos nós.
Querido Jesus, aqui estamos, irmão, reunidos em teu nome, agradecidos pelo amparo e pela oportunidade. Sabemos que estás conosco, querido irmão, e que tens um plano de luz e de amor para as nossas vidas. Estamos aqui apostos, fiéis trabalhadores da tua vinha, rogando, querido Jesus, norteie os nossos pensamentos. Ajude-nos a encontrar, nestes momentos de turbulência, os recursos internos que nos sustentam e amparam. Ajuda-nos, Jesus, a iluminar os nossos pensamentos e sermos luz onde quer que formos. E leva, Senhor, este alívio para todos os nossos irmãos na terra. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar uma lição muito oportuna, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou iniciar e vou contar uma história para vocês depois, uma historinha bem interessante. Mas para a gente iniciar as reflexões de hoje, tem um trechinho do Evangelho, o item 13 do capítulo 5, que eu gostaria de ler para vocês, para depois a gente chegar no item 4, tá? Esse item 13 fala assim, ó: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade. E se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Na contramão disso, está aquilo que Kardec chama, dentro dos estudos, de materialismo, né? A nossa relação com a materialidade. Um ponto muito importante para nós estudarmos a questão das aflições é retomarmos o entendimento de que o Espiritismo, descortinando a reencarnação, a vida do Espírito para nós, ele é o Consolador prometido, que sobretudo vem cumprir o seu papel nos momentos de dificuldade. E ele não é, como diz Haroldo, inclusive, tem um estudo de Haroldo Dutra Dias muito interessante a respeito do Bem-aventurados aflitos, que ele faz essa observação e eu achei muito legal. Ele coloca aqui, não é exclusividade, não é a terceira revelação, o Consolador não é para os espíritas, é para toda a humanidade. Ainda que num momento o Espírito não a aceite como terceira revelação, ela é a terceira revelação que se revela para toda a humanidade. Descortina a existência da vida espiritual, do ser espiritual que somos. Nos auxilia a compreender que somos seres espirituais navegantes do tempo através de diversas reencarnações, porque no meio físico encontramos os recursos e as oportunidades de nos iluminarmos num processo de burilamento, de raspagem, né? De retirar aquilo que ainda nos impede de brilhar a nossa luz para permitir que ela se expanda em toda a sua pureza. O processo de reencarnação é o que traz, como Kardec coloca nesse capítulo 5, essa percepção da vida física como um ponto no infinito. Ora, se eu sou um espírito
que não morrerei, porque o que morre é o corpo, e tenho consciência de que vivi tantas outras vidas, e esta é mais uma oportunidade, que eu estou transitoriamente no meio físico, esse distanciamento do momento material e da questão material traz uma serenidade, uma paz de espírito, porque traz a sensação de ser um momento breve de dor. O que é bem diferente dentro de um entendimento, por exemplo, de que a vida é uma só, de que nós vamos viver essa vida e ela vai se encerrar no corpo físico, ou que eventualmente vamos viver essa vida e só essa sem mais nenhuma oportunidade, né? Esse pensamento mais ligado à materialidade e não aceitando a ideia da reencarnação aumenta o sofrimento do espírito. Bom, mas o nosso alvo hoje é trabalhar as aflições que nós voluntariamente buscamos. É curioso isso, né? Porque fica parecendo um contrassenso. Eu quero ser feliz, mas eu estou buscando dor? Será que eu faço isso? Será que eu busco dor? Como será que eu busco dor? Antes da gente entrar neste aspecto especificamente, que está trabalhado no item 4 do capítulo 5, eu vou contar uma história para vocês, só para elucidar o processo reencarnatório e todas as nossas matrizes mentais decorrentes das vidas sucessivas. Então, eu vou convidar vocês a imaginarem tudo que eu vou dizer, tá ok? Eu vou conduzindo a imaginação de vocês. Evidente que eu não tenho o retorno de vocês aqui, como eu tenho nas palestras que eu estou presencialmente fazendo, né? Que aí eu posso ouvi-los trazendo as questões. Mas eu gostaria que, conforme eu vou abrindo para que vocês falem dentro de casa aí, mesmo que eu não ouça. Porque praticamente nós temos as mesmas dificuldades. Então não vai ser difícil de eu imaginar de vocês e eu vou jogar algumas aqui só para demonstrar isso, ok? Então, o meu convite é o seguinte. Nós vamos imaginar profundamente, deixar que surja em nós todos os sentimentos e sensações que vierem, livremente, tá? Deixem fluir, ok? Vamos imaginar século XIV, imaginam? Europa, tá? Vamos imaginar uma região montanhosa, repleta de árvores, flores, relva, ok? Estão imaginando? Vamos imaginar que naquela floresta toda tem um castelo bem bonito. E nesse castelo tem uma jovem. Ela tem 18 aninhos. Uma flor de juventude. E ela acorda no dia mais feliz da vida dela. É o dia em que ela vai se casar. Quando ela acorda, ela observa todo o castelo e vê que o castelo inteiro está em festa. Aí ela percebe que os serviçais estão arrumando flores, decorando o castelo, estão fazendo alimentos para a noite, estão preparando para receber os convidados. Ela está super feliz com a festa de casamento que ela vai receber. Então ela acorda e ainda com as suas roupas de dormir, aqueles vestidões longos, assim, ela resolve ir para agradecer a Deus no lugar que ela mais gosta, no lugar onde ela mais enxerga a bondade de Deus, a alegria, a felicidade, no lugar que ela mais admira o belo. Ela vai para a beira do penhasco. Chegando na beira do penhasco, ela começa a observar que as montanhas, com as árvores, fazem todo aquele cenário verde, cheio de grama, de relva, com florezinhas de todas as cores. O cenário verde mais distante com um verde mais claro, um outro verde mais escuro pelas sombras. Ela observa a luz do sol passando por algumas nuvens, percebe o desenho das nuvens em cima das árvores e dos desenhos das montanhas. E ela está tão feliz. Ela está tão feliz.
Mas de repente ela lá contemplando toda essa natureza, etc. De repente ela escuta o estalar de uma folhinha seca sendo pisada. Crack! E quando ela vira para trás para olhar quem poderia estar chegando, ela vê quem? Ela vê a irmã dela de mãos dadas com um noivo e dá um empurrão no peito dela e ela começa a cair do penhasco. E ela começa a cair do penhasco. E o que ela pensa? Podem falar. Falem aí dentro de casa mesmo. Deixem vir, porque nós vamos trabalhar esses elementos. Então ela pensa: por que comigo? Malditos! Por que isso? Traidores! É isso, gente? Tô acertando? Até se alguém quiser comentar aqui, se eu tô acertando, quiser colocar coisas a mais, pode colocar também, né? Por que comigo? Por que essa traição? Infelizes. E aí ela vai caindo no penhasco. Ela cai, pá, bate a cabeça, bate outro lado, bá, 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 bá. O corpo falece, desencarna. O corpo cai. O que acontece com o espírito? Fica deitado? Não, né? O espírito levanta o corpo. E como ele se levanta do corpo? Purificado, doce, meigo, uma doçura de amor, uma candura? Ele vai se levantar do corpo, repetindo as mesmas palavras. Por que comigo? Traidores, malditos, como fizeram isso? Eu sou uma infeliz. Né? E aí, quando ela se levanta deste processo todo, o que ela faz? Pensem um pouco. Acredito que aí depende da intimidade de cada um, mas na grande maioria das vezes, ela se levanta e vai buscar contas a serem prestadas com esse casal, não é? Com a irmã e com o noivo. Bom, quanto tempo ela busca essas contas? Só Deus sabe. Muitas vezes se alarga por centenas de anos. Depende muito da ligação entre esses dois espíritos, não é mesmo? Porque, inclusive, tem uma instrução dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que fala a respeito das aflições não, perdão, gente, das obsessões, e ele fala o seguinte: Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Então, o Espírito da Verdade está nos trazendo a ideia de associação mental, que Emmanuel trabalha bastante no livro Pensamento e Vida. Depois vocês deem uma olhadinha lá, salvo me engano, é a lição 2 do livro Pensamento e Vida, que chama-se associação. É quando nós nos associamos, nós nos ligamos por pensamento, por vibração, com outra pessoa que pensa e vibra igual a nós. Então, se existe ainda uma troca de qualquer tipo de sentimento de rancor entre esses espíritos, o processo obsessivo se mantém. Mas, por alguma razão, seja por misericórdia ao próprio espírito sofredor, a moça que caiu do penhasco, seja porque a irmã e o noivo conseguiram romper o elo de obsessão, seja qual for o motivo, essa moça, em um determinado momento, é separada desse casal. E a espiritualidade e Deus, na misericórdia divina, vai planejar uma reencarnação para essa moça, para a mocinha que caiu do penhasco, a noiva, não é? E quando eles vão planejar, eles planejam onde ela vai reencarnar, né? Ambientação reencarnatória, as pessoas que vão compor o círculo familiar, né? Que vão se relacionar com ela, a profissão, a cidade, o clima, as ocupações, tudo que este espírito vai trazer naquela existência como recursos para que ele se elabore. Mas olha que interessante. Vamos analisar um pouquinho como vai ser quando ela reencarnar. Será que tudo isso vai ficar esquecido? Será que ela vai esquecer que foi empurrada do penhasco, traída pela irmã e pelo noivo? Como funciona esse processo? Ela vai esquecer do evento, mas os desequilíbrios que ela tiver guardado dentro de si, por conta deste evento, ela vai continuar carregando. Querem um exemplo? Então, por exemplo,
quais pensamentos ela pode ter decorrentes desse evento, né? De ter sido empurrada, traída, assassinada, né? No dia do casamento. Então ela pode ter pensamentos assim, ó. Deixa eu influir em vocês também para vocês perceberem, tá? Eu vou dar só uma diquinha. Pensamentos assim. Não confio mais em ninguém. Né? Pense, o que é que vem para você? Outro, dias felizes me trazem uma sensação ruim. Medo de altura? Não confio na minha irmã, não sei porquê. Nunca mais entrego meu coração para nenhum relacionamento. Prefiro viver só. Né? Esses são alguns pensamentos que podem ficar dentro do conjunto psíquico deste espírito que encarnado não vai se lembrar deste momento do penhasco, mas vai permanecer com esses pensamentos e essas sensações de medo, de insegurança. De quem é a responsabilidade por estes pensamentos doentes que esse espírito ainda vai carregar com ele para ter que elaborar e trabalhar numa existência? De quem é a responsabilidade? Da irmã? Do noivo? O que vocês acham? Dela. É dela, né? Vamos compreender por que a responsabilidade é dela, substituindo o personagem que cai no penhasco. Vamos tirar a moça que cai do penhasco e colocar no lugar dela Jesus. Então, Jesus, no dia mais feliz da vida dele, é traído pelo irmão e pela noiva, empurrado do penhasco. Quando ele está caindo do penhasco, ele pensa o quê, gente? Hã? O que ele pensa? Tragam para mim. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí quando Jesus cai, bate cabeça, bate, pá, pá, pá. Desencarna. Corpo cai para o chão. Levanta o espírito. Jesus levanta e ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai obsediar o casal. Ele vai em busca deles, porque sabe que eles terão que se alinhar com a lei divina e que isso lhe custará muitas lágrimas. E ele estará lá para ajudá-los, para ampará-los, porque entende o tempo espiritual destes espíritos e não deseja que eles sofram. E ele vai fazer de tudo para amenizar o sofrimento. Então, recursos internos que Jesus tem, como compreensão, tolerância, misericórdia, são recursos internos que faltaram para a mocinha jovem que caiu do penhasco. E por isso, quando ela reencarna, quando ela planeja uma nova existência, ela planeja uma nova existência para construir estes recursos internos que faltaram. E muitas vezes, ela tem várias oportunidades de construir esses recursos internos e que passam despercebidas. Em outras vezes, algumas oportunidades da reencarnação planejadas para que esta moça do penhasco consiga construir os recursos internos que ela precisa para sair do estado de sofrimento, evidentemente, porque nós vemos que ela sofreu, mas Jesus não, por conta desses recursos, não é? Então, quando nós vemos, quando ela planeja, muitos desses recursos que ela planeja, experiências que ela vai planejar numa reencarnação, para construir esses recursos internos de compreensão, de tolerância, de misericórdia, de entendimento, são momentos dolorosos. Muitas vezes ela pensa, ela escolhe momentos dolorosos. Porque esses momentos dolorosos a despertam, deflagram para ela que ali falta o recurso. E ela sente a ausência do recurso. E ali esse espírito tem a chance de acionar a vontade e ir em busca de construir o recurso.
Como faz esse processo de ir em busca de construir o recurso? A gente tem uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, que a gente costuma avaliar muito sobre várias óticas, né? Essa parábola é muito rica. Nós conseguimos avaliar, estudar essa parábola através da ótica do filho obediente, mas que está cumprindo as leis e os mandamentos pelos motivos equivocados. Nós conseguimos observar pela ótica do filho pródigo, que é aquele que se afasta do pai, porque ele entrega-se às sensações em busca daquilo que ele entende como um bem material. Nós podemos estudar através da ótica da misericórdia divina, utilizando a figura do pai como alusão à figura do Deus criador, né? Da misericórdia, do como ele recebe o filho pródigo quando ele chega. Né? Então, assim, nós conseguimos avaliar essa parábola, né? Estudar a parábola por, através de diversas frentes de intelecto, de raciocínio. Mas é muito interessante que para esse estudo de hoje, o filho pródigo, ele é um grande exemplo de movimento através da dor. Então, o filho pródigo, ele escolhe aquilo que ele entende como bens, ele exige do pai dele, né? Não vou nem entrar nesses aspectos das características da época, a figura do pai, o quanto era afrontosa a postura do filho de pedir os bens ao pai enquanto ele está vivo ainda, né? Mas sem entrarmos, sem mergulharmos nessas características, o filho pródigo, ele entende que felicidade, que alegria, ele vai alcançar através de um conjunto de bens que ele entende que são bens para ele, que são os bens materiais. E aí o filho pródigo pede estes bens ao pai e sai dissipando em mãos cheias os bens que ele recebeu. Quando o filho pródigo sai dissipando, ele está no gozo, ele está no mergulho das sensações. Ele está absolutamente absorvido pelas sensações. Então ele está muito feliz. Só que são sensações sem raiz. Não trazem felicidade. Trazem momentos de sensação feliz, momentos de sensação prazerosa, mas não é felicidade. É a mesma coisa quando a gente compra um sapato novo que a gente queria muito, que a gente gosta muito, ou até um carro, né? Que a gente fala, sonhei tanto com aquele carro, consegui comprar o carro. Podem observar, a alegria não dura muito. A gente pode ficar alegre, feliz com aquele carro 30 dias. Depois, a gente nem lembra mais porque ficou tão feliz. Não é verdade? Agora, quando nós encontramos a felicidade verdadeira, por exemplo, pensem no momento em que vocês fizeram um bem verdadeiro para alguém. No silêncio do seu coração. Pense no olhar, na alegria que você levou, no alívio às dores. Nesse momento, você ficou feliz. E você pode lembrar deste evento daqui 100 anos. E você vai sentir a mesma alegria, a mesma felicidade. Então, o bem nos traz essa raiz. Mas as ilusões da matéria, não, elas se esvaem. Então o filho pródigo pegou esses bens que ele achava que trariam felicidade para ele e seguiu na sua caminhada, dissipou todos esses bens. Até que chega um momento em que ele ingressa num processo de dor. Ele ingressa num processo de privação daquilo que é essencial à sobrevivência. E é interessante aqui uma colocação do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, quando ele trata das sensações nos espíritos, que ele diz que a infelicidade mais verdadeira que a gente pode dizer que tem na matéria é quando nós somos privados daquilo que é essencial para a sobrevivência. Né? Então, aquilo que realmente é essencial, que falta para manter-se vivo, ali nós estamos num real estado de sofrimento. E é interessante, ele entra neste estado. A parábola diz que chega uma crise, um momento difícil naquela comunidade, e ele já tinha dissipado todos os seus bens e não sobrou outra alternativa para ele, senão ele juntar-se aos porcos. E ali, trabalhando com porcos, ele comia, nem mesmo as alfarrobas que eram destinadas aos porcos, ele tinha a opção de comer, né?
naquele momento em que ele vivia dor e sofrimento, ele refletiu sobre tudo o que ele viveu, o que ele tinha quando estava ao lado do pai, o que ele achou que era um bem, o como aquele bem se esvaiu, o como ele poderia ainda ser feliz, porque ele não se deixa mergulhar na culpa, não se deixa vencer pela culpa. Então ele pensa o quanto ele ainda poderia ser feliz se ele fosse admitido na vinha do pai como apenas o último dos servos. E aí quando ele fala isso, quando ele pensa isso, ele se dá conta do que era um bem verdadeiro para ele, do que realmente traria felicidade, que seria aquela relação, aquele relacionamento entre ele e o pai. Uma relação, ainda que fosse para ele ser um serviçal. E ele não para nas confabulações. O filho pródigo traça um caminho a seguir, ele traça uma estratégia, ele confabula, ele pensa assim: eu vou voltar, aí eu vou ajoelhar na frente do meu pai, aí eu vou pedir para ele perdão, vou confessar que eu errei muito quanto ele, diante dele, diante dos céus, e vou pedir para ele para que ele me aceite como o último dos seus servos, porque eu hoje sei que o último dos servos do meu pai está melhor do que eu, entregue às ilusões das sensações. E ele então traça esse plano movido pela dor. Porque enquanto ele estava no gozo das sensações, ele não traçou plano algum, né, gente? Então, movido pela dor, ele traça o plano e executa. Ele aciona a vontade e executa. Ele vai, empreende todo o caminho de volta, né? Imagina, ele foi. Agora ele está voltando. Ele empreende todo o caminho de volta e ele chega na vinha do pai. O pai o avista de longe, ele vai se ajoelhar, o pai corre diante dele, nem o permite que se ajoelhe, né? Tamanha a misericórdia e o amor daquele pai. E aí ele fala assim: pai, pai, me perdoa. Eu pequei entre os céus e diante de ti. Olha, eu me dei conta que eu, longe de ti, eu sou o maior sofredor do mundo. Me permite ser aqui o último dos seus servos. E aí a gente tem todo o desfecho da parábola, né? Que então o pai o aceita como filho, manda que os empregados, né, tragam o anel, tragam a capa, né, que o preparem para uma festa, que preparem a festa, matando um animal para servir a todos no jantar. E aí, então ele tem todo o desfecho que chega o filho obediente, questiona a decisão do pai, e ele fala: meu filho estava perdido, né, e se salvou, né? Você sempre esteve do meu lado, porque o filho obediente questiona, né? Oh, pai, você nunca matou nenhum bezerrinho para mim, né? Eu tô aqui do seu lado o tempo inteiro para eu comemorar com os meus amigos. Aí ele fala: filho, tudo que é meu é teu, né? E encerra-se a parábola aí. Mas olha que interessante, quantos elementos essa parábola nos traz com relação ao sofrimento. Porque aqueles males que o filho pródigo acumulou sobre a cabeça dele tinham como causa, como gênese, as escolhas da vida atual. Os equívocos que aquele espírito tinha, o filho pródigo, com relação ao que é um bem, com relação a a felicidade verdadeira, com relação ao que é um patrimônio, com relação ao gozo dos bens terrenos, das questões terrenas, e no tocante à relação dele com a matéria, com aquilo que a matéria oferece. Isso, lógico, nós estamos aqui fazendo uma alusão com a história da mocinha do penhasco, né? Nós trazemos em nós inúmeras memórias de existências anteriores e muitas vezes definem como nós nos relacionamos no meio onde estamos encarnados, mesmo sem entender o porquê.
mesmo sem compreender de onde vem aquele sentimento, de onde vem aquele impulso, de onde vem aquele hábito que a gente quer transformar e muitas vezes sente dificuldade, né? É assim que nós encarnamos, esquecendo o passado e vivenciando o presente, mas ainda sob o jugo das ilusões e dos sentimentos doentes, que infelizmente, por imprevidência, nós acumulamos sobre nós. E quando estamos encarnados, as escolhas que fazemos no presente podem nos trazer muitas aflições. Muitas vezes escolhas que nós nem entendemos o porquê, mas insistimos em continuar fazendo. E que tem como gênese exatamente esses adoecimentos do pensamento e dos sentimentos que vêm de experiências anteriores. Então a gente entra na lição do Evangelho agora, no item 4, causas atuais das aflições, compreendendo melhor o que Kardec quer traçar para a gente aqui com relação à fonte dos males terrestres. Olha que interessante. Kardec traz assim: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Não é? E exatamente caráter que nós viemos transformar nesta existência. E que para isso nós precisamos adotar o filho pródigo como um exemplo de conduta. Ou seja, estamos num processo de dor, sentimos a dor das nossas condutas, das nossas escolhas difíceis, então ali há uma ausência de recurso interno, ausência de iluminação que está me trazendo sofrimento. E que eu planejei a existência para suprir essa luz que falta, construir esta luz em mim, suprir essa deficiência. E Kardec vem trazendo ainda alguns exemplos de caráter, de pensamentos doentes que nos fazem adotar condutas que são a causa atual das nossas aflições. Olha só, quando ele exemplifica. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Não é verdade, gente? Muitas vezes nós somos afoitos, queremos vencer o medo que de alguma maneira nos escraviza e vamos para o outro lado, para outro extremo do medo. Aí eu posso tudo. Não vou ser previdente, não vou tomar cuidado com nada, vou me entregar de cabeça. E a imprevidência pode trazer muitas aflições atuais. Muitas aflições, né? De seu orgulho, de sua ambição. Já pensou? Quantas dificuldades a ambição pode trazer? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem? Olha, gente, isso é muito importante. O quanto, muitas vezes, um quarto desarrumado pesa, parece que nos nossos pensamentos. A gente não consegue, muitas vezes, fazer fluir os nossos pensamentos para novos projetos, para questões que queremos concluir e ficamos procrastinando desejos e construções, porque às vezes nós estamos ali com tudo desarrumado, desordenado, não criamos disciplina para fazer as coisas, não criamos um tempo, não organizamos o lugar de cada coisa. Percebam isso. Aliás, aqui eu vou fazer um adendo, te dar uma olhadinha no tempo, fazer um adendo. Eu me recordo que minha filha mais nova, ela tinha, o quarto era muito bagunçado. Meu Deus, quando ela era adolescente, tinha uns 16 anos, né? Ela que me perdoe se estiver ouvindo. e, e eu sempre convidava ela, vamos arrumar esse quarto? Aí ela falava para mim, não, o quarto é meu, deixa que é o meu cantinho da bagunça, tal, tal, tal. Mas eu percebia que aquilo também ia perturbando a ideia dela, ela não conseguia ordenar as outras coisas porque vivia dentro de um caos, né? Bom, esperei pacientemente, sempre à disposição, mas esperei. Um belo dia ela me pediu para pintar as paredes do quarto de preto. Isso mesmo, pintar as paredes do quarto de preto. E eu falei para ela assim, tudo bem, com uma condição. O teto fica branco e as roupas de cama branca também, tudo bem? Tudo bem. Fechado, então. Nós tiramos tudo de dentro do quarto dela. Nós duas pintamos o quarto. Eu não contratei um pintor.
Nós mesmas pintamos. Nós tiramos tudo de dentro do quarto, desocupamos o guarda-roupa, tiramos a cama, desmontamos a cama, colocamos o guarda-roupa no centro do quarto, cobrimos ele e iniciamos a pintura. Quando terminamos a pintura, colocamos os móveis no lugar e precisou arrumar tudo. E ficou tudo bem arrumadinho. E aí colocamos as coisinhas brancas e até que ficou bonitinho, viu, gente? Mesmo com a parede preta. E nisso ela ficou uns 2, 3 anos ainda com essa parede preta, depois decidiu mudar. Mas foi interessante que a partir daquele momento, tudo começou a fluir melhor nos estudos dela, nos pensamentos, nas ideias. Ela começou a acalmar o coraçãozinho. Né? Então ela começou a ordenar as coisas. E às vezes a gente precisa esperar que o outro tenha uma abertura, um tempo para só dar a mãozinha e seguir com ele para essa reorganização. Né? Porque a gente não sabe quais os conteúdos internos que o espírito traz e que leva a ele essa desordem. Né? Olha só, continuando aqui para a gente ir caminhando para o encerramento, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, né? De perseverança, perseverar num ideal, né? A gente faz projetos e mais projetos. Começa, Emmanuel até fala isso, a gente começa com tanto afinco, depois já começa a esmorecer, né? E aí acaba não terminando. Por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Mais moderação. Às vezes eu poderia falar 10 palavras, mas eu vou falar 2. Quanta coisa eu evito, não é mesmo? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. E aí ele traz um parágrafozinho que eu vou destacar aqui para vocês. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então hoje a gente está vivendo um tempo, gente, que algumas pessoas estão em aflição, com medo, medo da economia, medo do coronavírus, né? Vamos distanciar um pouquinho. Olhar esta experiência como uma experiência do espírito em processo de evolução. Notem como diminui o flagelo íntimo, o sofrimento, né? E aí, retomando aquela liçãozinha que nós começamos hoje então do Evangelho, né? Que Kardec fala: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Podemos abrandar a amargura deste momento, fazendo como o filho pródigo e buscando, na dor, identificar os recursos que nos faltam e que a gente pode construir. Depois nós vamos marcar uma outra live para trabalhar o como construir esses recursos, tá bom, pessoal? O nosso tempo já está esgotado. Mas a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então aí já está uma dica para a gente começar o trabalho a partir dessa semana, tá ok? Pessoal, vou convidar então vocês para a nossa prece de encerramento e para a vibração por todos aqueles que estão numa condição mais difícil que a nossa, para que eles possam receber um pouco da dádiva do Pai através dos nossos sentimentos melhores, tá bom? Vamos lá? Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus. Vamos mentalizar que estamos envolvidos na luz do amor do Cristo. E com Ele, de mãos dadas, conseguimos caminhar por toda a terra. Querido Jesus, contigo sentimos força para dar um pouco de nosso coração, de nossos melhores sentimentos, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, sem liberdade, enquanto nós estamos no nosso lar,
afastados um pouco do convívio social, já sentimos tanto. Alivia a dor desses irmãos, Senhor. Chega conosco também, Jesus, aos hospitais de todo o mundo, onde há enfermos, onde há trabalhadores, médicos incansáveis lutando para salvar vidas, onde há espíritos deixando os familiares, deixando a terra, onde há outros chegando em meio a tanta turbulência. Aciona, Senhor, a esperança em todos os corações. Circula, querido Jesus, por todas as ruas conosco, encontrando os nossos irmãos que não têm um lar para se abrigar. E toca no coração das autoridades públicas para lembrar destes irmãos e, pensando neles, criar um lar onde possam se abrigar também. Traz a esperança para esses corações também, Senhor. Leva, Senhor, também a todas as casas onde houverem irmãos tristes pela solidão ou pelas dificuldades atuais, a esperança consoladora da reencarnação a povoar os seus pensamentos. E que ele possa, com o teu amparo, identificar-se como Espírito. E derrama, Senhor Jesus, agora sobre toda a terra esse globo azul, lindo como nos mostram as câmeras dos satélites, envolvidos no teu amor, envolvido na tua paz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos contigo, porque nós sabemos já hoje que o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus. E pedimos a Ti, meu Pai amado, a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, pessoal. As lives, salvo engano meu, estão acontecendo às quartas-feiras, né? E a partir deste 1º de abril, às 19 horas. Esperamos vocês para as próximas lives. Assim podemos estar juntos um pouquinho mais, né? Deus abençoe a todos nós. E confiem, porque Deus e Jesus têm um plano de amor para toda a terra. Até logo. Tchau, tchau.